Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início ao segundo encontro de legisladores em defesa da vida e da família, uma realização da Frente Parlamentar em Defesa da Vida de São José dos Campos. Passaremos à composição da mesa, que irá dirigir os trabalhos desta tarde. E, para presidi-la, chamamos o vereador Juvenil Silvério, presidente desta edilidade. Lê isso aqui. Em nome do senhor presidente, chamamos também para compor a mesa diretora, deputado federal Flavinho. Convidamos também Padre Djalma, representando o bispo diocesano Dom César. Registramos e agradecemos a presença do senhor Aidano Carleial, representando deputado federal Eduardo Cury, senhora Benedita de Fátima Nascimento Silva, vereadora de Santo Antônio do Pinhal, senhor Sérgio Cesareto, representando o vereador Lino Bispo, e o vereador Rogério Ciborgue. Com a palavra, o presidente desta casa, vereador Juvenil Silvério. Boa tarde. Sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declaramos aberta o presente encontro. Convidamos a todos os presentes para a execução do hino nacional. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, dona pátria, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte.
cernes da justiça clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil a pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Com a palavra, o presidente desta casa, vereador Juvenil Silvério. Prezado deputado Flavinho, prazer tê-lo conosco em nossa casa. Padre Djalma, nosso pastor, nesse ato representa nosso bispo. É sempre uma alegria estarem presentes conosco aqui, sobretudo em eventos de tanta relevância de vida, de família, de amor, como é esse que nós estamos aqui cuidando. E também a todos os participantes do evento, aqueles legisladores, né? Eu vejo aqui em Santo Antônio do Pinhal, que puderam estar aqui, colegas vereadores, comunidades de fé que estão aqui hoje também ajudando. Sabemos da dificuldade por conta das situações que estamos vivendo, mas Deus quis que estivéssemos aqui. Então, a todos vocês, meu muito obrigado, que Deus abençoe muito, que seja um evento com muitos frutos da graça de Deus. É muito gratificante realizar esse segundo encontro que tem o objetivo de reforçar as políticas de proteção à vida e à família e também estimular uma maior colaboração entre nós, legisladores e os setores organizados da sociedade civil, como as comissões de defesa da vida, pastorais familiares, ONGs e órgãos públicos, porque juntos conseguiremos avançar. Eu não sei o que cada um de vocês faz. Muitos de vocês não conhecem o trabalho que eu faço. Tenho certeza que, no entanto, do que esta será uma troca de experiência exitosa e de que juntos poderemos fazer muito em defesa da vida e em defesa da família. Então, mais uma vez, muito obrigado à presença de todos. E para dar início aos trabalhos, eu convido a todos ao momento de reflexão sobre a importância da família. Convidamos para proferir a palestra O papel da mulher e do homem na família, a senhora Cíntia Pratese, fonoaudióloga da Rede Provida. Pedimos aos componentes da mesa que possam ocupar os lugares reservados na plateia. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Padre Djalma, vereador Juvenil, deputado. Bom, em tempos em que a família tem sido tão atacada massivamente pela mídia, por discursos ideológicos e muitas vezes pela própria escola, eu queria fazer aqui uma pequena e breve reflexão sobre o papel da mulher e do homem na família. Esses papéis existem, eles são importantes. Então, eu queria apresentar aqui, inicialmente, uma pesquisa recente, muito importante, que eu não sei se está sendo amplamente divulgada, mas deveria. Essa pesquisa foi feita por 2 pesquisadores, 2 professores de um Instituto de Ciências israelense. Foi publicada no ano passado, 2017, e ela tinha como objetivo verificar, em nível molecular, como respondem determinados genes do nosso corpo
como respondem o sexo feminino e o sexo masculino. E muito interessante essa pesquisa, porque justamente o critério era isolar esses genes femininos e masculinos, os genes, aliás, em homens e mulheres, em tecidos variados, em tecidos diferentes. E a conclusão que eles chegaram foi que existem 1.559 diferenças entre um homem e uma mulher. Essas diferenças, elas aconteceram na resposta dos genes variados, a resposta a doenças, a medicamentos, tecidos de vários órgãos do corpo da mulher e do homem. 1.559 diferenças. Fora aquelas que a gente, só olhando, a gente já percebe que são óbvias para nós, eles acharam em nível molecular 1.559 diferenças. 6.500 genes diferentes respondem diversamente no homem e na mulher. E isso é um dado fundamental para nós e que corrobora outras pesquisas feitas anteriormente sobre as diferenças de comportamento entre os homens e as mulheres. Uma dessas pesquisas mais antigas que buscavam saber como se comportava um homem, um menino e uma menina diante de um brinquedo. Aliás, essa pesquisa ela foi replicada em muitos lugares, em muitos países ao longo do tempo. E elas verificam, essa especificamente, ela foi feita com... É porque aqui não dá para ver, né? Mas ela foi publicada há 10 anos atrás e foi feita com bebês de 3 a 8 meses. Nessa pesquisa foi usada uma tecnologia, ela foi feita nos Estados Unidos, numa universidade do Texas. E esses bebês de 3 a 8 meses foram expostos a brinquedos estereotipicamente femininos e masculinos. Um caminhão, uma boneca. E foi observado através de uma tecnologia chamada eye tracking, a busca dos olhos, por quanto tempo essas crianças, esses bebês, ficavam ligados em determinado brinquedo. E a resposta foi muito interessante. Bebês de 3 a 8 meses, os bebês meninos se ligavam muito mais tempo, a visão ficava por muito mais tempo ligada àqueles brinquedos que eram estereotipadamente masculinos, e as meninas, os bebês meninas, ficavam por muito mais tempo com contato visual com bonecas. E uma das conclusões foi que esse comportamento ele tem uma motivação interna, porque bebês de 3 a 8 meses não são treinados ainda culturalmente para gostar de brinquedos masculinos e brinquedos femininos, que é o que muita gente pode alegar. Existe uma outra pesquisa que foi... não está... Pronto. Pesquisas com bebês não tinham sido feitas tantas vezes antes. Essas pesquisas eram feitas com crianças, com meninos e meninas de 5, de 4, de 3 anos. Nunca tinha sido feita com bebês. As pesquisas com crianças já demonstravam uma preferência dos brinquedos masculinos e femininos pelas meninas e meninos. Inclusive, essa preferência é demonstrada também
por animais. Não é uma exclusividade humana. Macacos foram pesquisados em diversas partes do mundo, vários tipos de macacos foram pesquisados, e quando expostos a brinquedos que normalmente se tem como masculinos e femininos, os machos do macaco se interessavam pelos brinquedos masculinos. E as fêmeas dos macacos se interessavam pelos brinquedos tidos como tipicamente femininos. O que isso tem a ver com a nossa reflexão de papel de mulher e de homem na família? Tudo a ver. Nós somos intrinsecamente diferentes. Homens e mulheres são completamente diferentes e se comportam de maneiras diferentes em situações diversas. Nós poderíamos aqui falar sobre diversos aspectos da família. A gente podia falar sobre a psicologia feminina, que é muito diferente da psicologia masculina. Nós poderíamos aqui falar sobre a questão neurológica, como pensa o homem e a mulher, mas a ciência, ela foi muito profundamente nos mostrando que as características femininas e masculinas estão impressas no nosso DNA. Elas são genéticas, elas estão no gene. Em nível molecular, os nossos cientistas descobriram e provaram e demonstraram o que a gente já sabe, por observação e por experiência da vida, que nós somos profundamente diferentes. E os papéis da mulher e do homem na família, naturalmente são diferentes, sempre foram diferentes. Apesar disso tudo, apesar de a gente saber que essas diferenças existem, muitos discursos ideológicos estão massacrando os nossos jovens e tentando planificar o homem e a mulher, os relacionamentos, como se tudo fosse exatamente igual. São discursos mirabolantes, que não têm nada com a realidade, e os nossos cientistas já estão demonstrando isso. Inclusive, existe uma outra pesquisa muito bacana que foi apresentada no ano passado, num simpósio online sobre gênero. E os autores desse artigo são sociólogos, professores universitários americanos, e eles buscaram, nessa pesquisa, saber a opinião dos jovens, dos adolescentes de segundo grau, sobre o que eles pensavam do papel do homem e da mulher socialmente na família. A conclusão desse artigo, um dos autores coloca, e eu achei bastante interessante essa fala, eles dizem: surpreendentemente, os jovens acreditam que na esfera pública, homens e mulheres devem ter direitos iguais, oportunidades iguais. Porém, na esfera privada, homens e mulheres devem ter papéis tradicionalmente aceitos pela sociedade. Eles acreditam que os papéis tradicionais da mulher e do homem são importantes dentro de casa. E esses pesquisadores, eles demonstram, na conclusão do artigo, que se, apesar de toda a propaganda ideológica que quer que a mulher e o homem se comportem exatamente da mesma maneira, se temos adolescentes que ainda acreditam nisso, eles dizem assim: essa crença essencialista, ou seja, uma crença
Não está baseada em fatos, na biologia, são apenas crenças de que as diferenças entre o homem e a mulher são inatas. Apesar de todo o discurso contrário, os adolescentes ainda veem diferente. E se essa crença persiste, ela precisa ser eliminada. Essa foi a razão do artigo. Essa crença precisa ser eliminada. Foi uma surpresa para eles, porque eles achavam que também os adolescentes já haviam passado desse momento, né, de acreditar nessas diferenças. E que bom que ainda acreditam. E se a gente está aqui para falar da promoção da família, da promoção da vida, a gente precisa manter essa crença nos adolescentes. É importante que a educação que a gente dê para os nossos adolescentes esteja baseada ainda nessa crença, porque não é só uma crença. É uma realidade, como a gente viu ali nos artigos. E se vocês quiserem 5 minutos na internet, existem inúmeros artigos falando exatamente a mesma coisa. Mas, apesar de tudo isso, apesar de os cientistas já terem feito isso, apesar de muita gente ainda entender o papel da mulher e do homem na família como diferentes, existem fenômenos acontecendo com a mulher e com o homem na sociedade. E a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Um psicólogo canadense, ele tem explicado, ele fez uma análise muito interessante sobre um fenômeno que está acontecendo com os homens hoje. Ele chama de síndrome de Peter Pan, que já tinha sido descrita, mas ele faz uma análise. O que é? Quem é Peter Pan? Peter Pan é um menino mágico. Ele não quer crescer. É um menino que quer continuar para sempre criança. Pan quer dizer o Deus de tudo. Não é à toa que o Pan é colocado no personagem. Porque o personagem, ele vive no mundo de faz de conta. Assim como todas as crianças. As crianças, elas são potencialmente tudo. Elas podem ser tudo. Assim como o Peter Pan. Eles vivem nesse mundo mágico e esse menino especificamente não quer crescer. Não quer amadurecer, não quer se tornar um adulto. E imagino que todo mundo aqui conheça adolescentes de 30, 35 anos. Esse é o fenômeno que ele analisa. Adolescentes de 30 a 35 anos que estão em casa, muitas vezes, vivem ainda na casa dos pais, sustentados muitas vezes pelos pais, muitas vezes não estudam, vivem uma vida de faz de conta, de potencialidade, de posso tudo e, na verdade, ainda não se tornou nada. Não querem crescer, não querem assumir responsabilidades. Esse é o menino Peter Pan. E nós temos muitos Peter Pans hoje sendo educados. E essa síndrome do Peter Pan, ela atrapalha a família. Ela está entrando na família. São aqueles rapazes que vão para a balada, voltam às 4 da manhã, dormem até às 3 da tarde, ficam no sofá o resto do dia jogando videogame. Eles não querem, por exemplo, assumir uma família. Uma família exige trabalho, responsabilidade. E muitos desses adolescentes de 30 anos já não querem mais. O que é o Peter Pan? Peter Pan conhece a Wendy, uma menina comum
que quer crescer, formar uma família, ter filhos, se casar, e ele recua. Ele quer continuar para sempre o rei dos meninos perdidos na Ilha dos Prazeres. Aqui. Não vão formar família. Quem quer ser o rei dos meninos perdidos para o resto da vida? Quem quer se casar com Peter Pan? Às vezes acontece. Às vezes a gente conhece algum Peter Pan desses que se casaram e com 2 anos estão de volta para casa. Porque isso é muito complicado. Viver a vida real exige maturidade e sacrifício. Essa é a palavra. Porque a maturidade, o que é um homem maduro, o que é uma pessoa madura, é alguém que se sacrifica pelo outro. Nós só atingimos a vida adulta e a maturidade quando nós nos sacrificamos por um objetivo, por alguém. E um Peter Pan não quer se sacrificar pelo outro. Ele não vai amadurecer. Eu não sei se vocês sabem, se vocês acompanharam o caso do menino Alfie Evans, aquele garoto na Inglaterra que tinha uma doença degenerativa rara. Ele estava num hospital em Liverpool, respirava por aparelhos e o hospital entendeu que os aparelhos deviam ser desligados porque ele não ia sobreviver. E, de fato, os aparelhos foram desligados no mês passado. Mas o que me chamou a atenção nisso tudo, o que eu quero ressaltar aqui, é a história do pai desse garoto. O pai desse menino, que se chama Tom Evans, ele descobriu que a namorada estava grávida. Ele hoje tem 21 anos. O menino morreu, teve os aparelhos desligados com quase 2 anos. Ou seja, ele descobriu que a namorada estava grávida quando ele tinha aproximadamente 18, 19 anos. A namorada tinha 1 ano menos do que ele. Esse rapaz, um rapaz comum, como outro qualquer, trabalhava do proletariado, como diz aqui o artigo. Quando eu li a história desse rapaz, eu fiquei impressionada. Ele, com 18, 19 anos, podia muito bem ter dito para essa moça: olha só, a gente é muito novo, a gente não pode ter essa criança ainda. A gente não tem condições financeiras de criar essa criança. Ele podia ter feito pior. Ele podia ter deixado essa menina numa clínica de aborto para que ela se livrasse do problema indesejado, dessa vida que aconteceu, que não foi planejada. Podia pior ainda. Ele podia ter dito: você quer ter o filho? Te vira. Mas ele não fez isso. Ele assumiu a namorada, assumiu o filho, com todas as responsabilidades e dificuldades que isso ia trazer para a vida dele. E ele ficou em pé, do lado dessa moça, todo o tempo que esse bebê ficou no hospital, porque com 8 meses de idade eles descobriram essa doença nesse garoto. E desde então, a vida deles foi em função disso. Não sei se vocês sabem, mas o sistema judiciário da Inglaterra não permitiu que esse garoto fosse levado a outro lugar. O Papa Francisco, inclusive, ofereceu um helicóptero, ofereceu o Hospital do Vaticano para que esse garoto fosse para lá, e o sistema judiciário não permitiu. E esse rapaz, tão jovem,
um rapaz de fé, inclusive, que estava sempre com os olhos em Deus, mas com os pés sempre no chão, na realidade da vida dele, que nesse momento foi muito complicada. Ele, para nós, é o exemplo de um homem maduro. Ele é um homem. E na época, com 18, 19 anos. Vamos pensar aqui nos nossos filhos de 18, 19 anos, que a gente acha que são tão jovens. A gente quer que eles sejam independentes, mas são tão jovens. E ele assumiu. E é isso que a gente espera de um homem maduro. Não é um Peter Pan. Aliás, eu lia no jornal na semana passada que o número de pessoas de 14 a 29 anos que não trabalham e não estudam estão aumentando assustadoramente. Existe um outro fenômeno que também está acontecendo, não da mesma maneira, mas um outro fenômeno que está acontecendo com as mulheres também. Nós temos mulheres, lógico, elas não é a mesma coisa, elas atingem a maturidade. Mas na hora de escolher o sacrifício, é que a coisa fica mais complicada para a mulher hoje. A gente passou, nós mulheres, de uma realidade onde nós não podíamos trabalhar fora, muitas de nós não estudávamos, não íamos para a faculdade, nós não frequentávamos lugares tidos como exclusivamente masculinos. Alguns assuntos nós não podíamos conversar, como política, como economia. Isso era vetado para as mulheres. Nós passamos dessa situação para uma situação em que nós podemos fazer tudo isso. Não é verdade? Hoje, o número de pessoas que saem com diploma de faculdade é majoritariamente feminino. Nós nos formamos, nós trabalhamos, nós frequentamos os mesmos lugares, nós falamos sobre os mesmos assuntos. Existem profissionais, mulheres, que estão em cargos que eram tidos como especificamente masculinos. Nós temos piloto de avião militar, mulher. Nós temos executivas de grandes empresas. Nós temos advogadas, sócias em firmas importantíssimas. Nós temos engenheiras aeronáuticas, enfim. Nós hoje conseguimos chegar a uma outra realidade. Mas existe um grupo de pessoas com um discurso muito prejudicial que está fazendo a mulher correr dessa situação que já lhe é confortável para a beira do abismo. Hoje, se você diz num grupo de mulheres que você parou de trabalhar para ficar com seu filho e para cuidar da sua família, isso é um escândalo. Isso é praticamente escandaloso. Olha a diferença da situação em que a mulher vive, para onde ela está indo hoje. Nós chegamos numa situação em que é possível que nós possamos escolher a maneira como a gente vai cuidar da nossa família. Trabalhando, cuidando exclusivamente da família, mas já não é mais uma escolha. Não é mais. Não existe mais a possibilidade de a gente escolher. Todas as mulheres têm que fazer faculdade, têm que trabalhar fora. E nisso quem sofre são os filhos. E a família está sofrendo com isso. Existe aqui, são inúmeras pesquisas, inúmeras. Feitas não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, várias pesquisas.
Muitas mulheres, o número de mulheres que já não estão mais contentes em trabalhar exclusivamente fora de casa, deixando a educação dos filhos, está aumentando. Nos Estados Unidos e no Brasil. Muitas mulheres, depois de muitas décadas, o número de mulheres que querem ficar em casa para cuidar dos filhos é enorme. Quer dizer que todas nós precisamos, porque que é um problema trabalhar fora? Claro que não. Muitas mulheres estão optando por trabalhar meio período para poder estar com os filhos quando eles estão em casa, para poder assumir a educação dos filhos. Muitas mulheres estão ajustando esses horários para poder estar mais tempo com os filhos, mas muitas delas estão descontentes em disputar a ferro e fogo os mesmos postos com os homens e deixando os filhos, precisando de babá de noite e de manhã, precisando quem leve e busque na escola. Mulheres que muitas vezes chegam às 8 da noite, quando os filhos já estão indo dormir. Esse é um fenômeno da nossa vida moderna e que está sendo extremamente prejudicial para a família. Nós passamos de uma realidade em que nós não podíamos para uma realidade que nós podemos escolher e estamos caminhando para aquilo que a gente não pode escolher mais. As mulheres estão muitas vezes escolhendo o sacrifício que elas querem fazer em função, com base, não nos valores da família, mas contra eles. Dizia um comentarista, há uns tempos atrás, que as mulheres estão sonhando agora em viver como homens. Não mais ter a possibilidade de fazer outras coisas, mas elas estão agora sonhando em viver a vida dos homens. Mas nós somos diferentes. A mulher deve viver a vida de acordo com aquelas características que são mais intrínsecas para a mulher. A feminilidade, a maternidade, tudo isso está sendo deixado de lado. Nós vemos mulheres se vestindo como homens, nós vemos mulheres sentando como homens, se comportando como homens. E dentro de casa também. Existe uma feminista, uma filósofa francesa muito famosa, já falecida, quando perguntada numa entrevista sobre mulheres trabalhando fora, ela dizia: as mulheres jamais deviam ter essa escolha. Porque se elas pudessem escolher, a maior parte escolheria educar os filhos. E é o que esse discurso está fazendo com a gente hoje. Nós não temos mais tempo para a nossa família. Homens e mulheres estão trabalhando exatamente e fazendo exatamente as mesmas coisas. Nós não estamos mais tendo tempo para os nossos filhos. A gente chega do trabalho, a gente vai para a academia, e da academia a gente precisa de um tempinho para a gente. E no fim de semana tem milhões de compromissos. E onde estão os filhos nessa história? Um palestrante famoso aqui no Brasil, o professor Marins, um palestrante motivacional, ele diz que nós estamos vivendo a geração do vai para lá. O nosso filho chega para a gente e quer contar das suas conquistas, das suas dificuldades, das suas angústias.
E a gente diz, não, agora vai para lá porque eu estou ocupada. Não, vai para lá porque eu estou atrasada. Não, vai para lá porque eu tenho trabalho para fazer. Não, vai para lá porque agora eu preciso assistir um filme para relaxar. E o que é que está acontecendo? Eles param de falar com a gente. Eles param de contar para a gente sobre o dia a dia deles. Isso eu vejo todos os dias com os amigos da minha filha. Eles não conversam com os pais. Os pais não sabem o que está acontecendo com eles. Essa geração do vai para lá, infelizmente, tem muita gente lá fora que está de ouvidos muito atentos aos nossos filhos. Em algum momento, eles vão oferecer uma solução mirabolante que nós não queremos. E aí já aconteceu. Sabe aquela foto que foi tirada lá no colégio e que não era para sair para ninguém e de repente já está pública? Quando você vê, já aconteceu. Quando você vai ver, o seu filho já está quase expulso do colégio e você não sabia da metade do que estava acontecendo com ele. Então, se a gente quer promover a família, nós precisamos retomar a educação dos nossos filhos. Nós precisamos exaltar as diferenças entre um homem e uma mulher, os papéis da mulher e do homem na família. Alguém comentava um dia, falando sobre decoração de casa, e dizia assim: que engraçado, hoje a gente tem tantos formatos de mesa de jantar, mas antes a maioria das mesas tinha que formato? Retangular. A mesa retangular, ela tem 2 pontas. Quem sentava nessas pontas? As figuras de autoridade da casa. Os donos da casa, a mãe e o pai. E em volta ficavam os filhos. Hoje, os nossos filhos estão tomando conta desses lugares na ponta da mesa retangular. A gente vê pais perguntando para crianças de 3 anos onde é que elas querem sentar. Sai daí, vovó, porque o Joãozinho precisa sentar aí, ele quer sentar aí. Nós estamos vendo pais batendo na porta de crianças de 10 anos porque a privacidade deles precisa ser respeitada. E aí, quando a gente vai ver o que eles estão vendo lá no tablet, na televisão, já é tarde, porque nós estamos respeitando a privacidade dos nossos filhos. Essas 2 pontas da mesa, elas foram ocupadas por outras pessoas. Não adianta a gente passar um rolo compressor sobre as nossas relações que têm que ser naturalmente assimétricas. Um homem e uma mulher, um pai e mãe de família e os filhos têm relações assimétricas naturalmente. Então, se a gente quer promover a família, nós precisamos retomar a educação dos nossos filhos. Nós precisamos promover as diferenças, porque são as diferenças que fazem a família. São as diferenças que nos unem e nos complementam. Uma família é feita disso, de complementariedade. Aqueles jovens adolescentes americanos da pesquisa, eles diziam que preferem papéis tradicionais. Que papéis tradicionais eles falavam? E eles dizem isso no artigo, que os homens sejam majoritariamente os provedores da casa e que as mulheres majoritariamente cuidem da educação dos filhos. Nós podemos ajustar isso de várias maneiras, mas nós precisamos exaltar as diferenças. E a gente precisa criar filhos maduros.
Porque Peter Pans não fazem família. Obrigada. Pedimos aos componentes da mesa que ocupem seus lugares e passamos a palavra ao presidente da mesa, vereador Juvenil Silvério. Aproveitamos para registrar a presença da senhora Juliana Castro, representando o deputado estadual Padre Afonso Lobato de Taubaté, e do senhor Sérgio Camargo, vereador desta casa. Queria agradecer imensamente a Cíntia pela sua colaboração, sem dúvida nos traz e faz refletir sobre o papel de verdade da família. Temos que... É tão simples, padre, né? Não precisa ficar inventando a roda. Tem hora que tem que parar e dizer, calma, vamos voltar e refazer a nossa história. Então é isso, educar nossos filhos, criá-los para que possa serem no futuro provedores das famílias, respeitando as diferenças e podendo construir de fato famílias novas que tenham aí esse respeito pela vida, respeito pela família. É dessa forma e é por isso que esse evento, então, ele nos convida e nos propõe essa reflexão. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado ao Cabral e ao Anderson, que sugeriu que você viesse aqui falar para nós, né? Então, que Deus abençoe a todos aí. Nessa segunda parte de nossa reunião de trabalho, o objetivo é trocarmos experiências positivas sobre as ações de instituições sociais e programas públicos voltados para o acolhimento de gestantes em situação de risco e campanhas de orientação. Aprender um pouco uns com os outros. Só um parênteses aqui, eu quero comentar o Mota, nosso amigo vereador Mota, sempre presente, defensor da vida, que já em várias batalhas esteve conosco nesse plenário aqui. Muito obrigado, Mota, pela sua presença. Mas antes, gostaria de compartilhar com vocês 2 boas práticas de defesa da vida e da família. Eu tive a grata oportunidade de conhecer 2 projetos importantes no acolhimento de mães e de seus bebês, cuja missão é amparar e acolher gestantes em estado de vulnerabilidade por meio de diversos tipos de assistência. Missões assumidas por pessoas e organizações sociais que têm feito a diferença e salvando muitas vidas. Uma delas é a Associação Guadalupe, que hoje está sendo representada pelo seu diretor espiritual, nosso querido amigo Padre César. Muito obrigado, de Campo Limpo, né? Está aqui hoje nos prestigiando e também com toda a equipe aí, ou parte da equipe da Associação Guadalupe. E uma outra é a Casa Mãe, que fica em Jacareí. O trabalho realizado pela Associação Casa Mãe resultou na preservação de muitas vidas ligadas à Paróquia Guadalupe. Esse trabalho já é realizado há 1 década, ou seja, tanto a Associação Guadalupe quanto a Casa Mãe, deputado, já fizeram muito pela nossa sociedade, salvando muitos bebês, né? E isso, com certeza, como diz o Padre César, no momento no particular, se a Guadalupe se faz por essas pessoas, imagine se todos fizéssemos juntos com ela um trabalho forte em defesa da vida e da família, quantos mais bebês, quanto mais famílias estariam então restauradas. Entre os anos 2010 e 2017, o trabalho de acolhimento às mães foi um total de 2.478 gestantes. Foram orientadas e optaram pela vida. A instituição estima que 80% dos casos são revertidos. São vidas sendo salvas. Só neste ano, entre janeiro e abril, foram 217 atendimentos.
Estou falando da Casa Mãe em Jacareí. O trabalho deles tanto é pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone, de forma presencial, enfim, a Casa Mãe em Jacareí, fica do lado do Hospital São Francisco, tem feito muito e muito pelas nossas famílias. Da mesma forma, e no mesmo dia, fomos visitar também a Casa Guadalupe, e lá tivemos a mesma impressão e o mesmo acolhimento, porque a defesa da vida da família está sempre presente lá. Falando isso, é para mostrar para vocês que nos visitam hoje que existem práticas de associações que defendem a vida e que poderiam ser multiplicadas, essas práticas, essas ações, nas cidades onde vocês estão atuando, seja como parlamentar, seja como sociedade civil organizada, enfim, vale a pena investir nesse processo. E é importante, então, ressaltar a necessidade de apoio a esses espaços. Esses espaços de acolhida precisam que, por meio de doações, de parte do nosso tempo, não é só a doação financeira, mas também, por que não, doar tempo para que essas associações possam cada vez mais desempenhar um trabalho cada vez maior em favor da nossa comunidade e principalmente das nossas famílias. E também, é claro, precisamos sensibilizar pessoas e ampliando essa rede do bem. Vamos ter a humildade de dizer, a vida precisa de vocês. Mais uma frase que nessas minhas visitas, eu pude aprender. Foram duas frases que eu guardei no coração. Uma delas é a seguinte, faça o possível, porque o impossível Deus vai fazer. E uma outra frase seria, a vida precisa de vocês. Então a vida, vereador Sérgio Camargo, precisa de todos nós. Muito obrigado. Anunciamos a palavra do deputado federal Flavinho. Boa tarde a todos. Quero saudar de forma muito especial o presidente dessa casa, o vereador Juvenil Silvério, e agradecer o convite desde a primeira edição desse seminário, ano passado, e por compromisso parlamentar na Câmara dos Deputados, justifiquei a minha ausência, muito sentida, inclusive, mas justifiquei porque nós tivemos, se não me engano, foi numa segunda-feira, que nós não temos normalmente sessão na Câmara, mas, por decorrência de todas as atividades daquele ano passado, com 2 denúncias contra um presidente em exercício de mandato, reforma trabalhista, reforma da Previdência, muitas atividades naquele ano, e foi, então, convocada a sessão extraordinária na segunda-feira, e eu, infelizmente, não pude estar aqui, senti muito, recebi depois todas as informações do seminário, e esse ano fiz questão absoluta de estar aqui, nesse dia, com a agenda bloqueada para esse evento, a não ser que tivéssemos de novo uma convocação extraordinária na Câmara, porque lá, de fato, é a minha atuação principal, e é onde eu tenho que cumprir os primeiros compromissos, e esse ano fiz questão de estar aqui. Então, agradeço imensamente pelo convite, me senti profundamente honrado em poder estar aqui nessa tarde, partilhando um pouco da minha experiência como parlamentar, católico, de fato, e defensor da vida e da família na Câmara dos Deputados. Quero saudar da mesma forma os vereadores presentes, o vereador Ciborgue, que estava aqui, mas começou a espirrar, está espirrando um pouco lá fora. A alergia tomou conta do nosso vereador. O Sérgio Camargo, amigo de longa data também. O ex-vereador Mota, que estava por aqui também, já foi mencionado. Está aqui. A ex-vereadora Flávia Camargo, hoje também parceira nesse trabalho que realizo, e, se Deus assim permitir, temos essa dobrada aqui na nossa diocese, especialmente, para deputado federal, deputado estadual como pré-candidatos, exatamente por esse alinhamento que temos na defesa da vida e da família. Quero saudar o padre Djalma, representando aqui o nosso querido bispo, Dom César, também me sinto profundamente honrado em estar na mesa junto com o senhor, muito obrigado. E saudar cada um aqui presente, E aí também, de forma especial, a Associação Guadalupe tem um carinho muito especial por essa obra,
e na pessoa da Mariângela, que é a fundadora, juntamente com o padre, todos aqueles que compõem essa entidade tão importante, e que muitas vezes eu já disse na Câmara dos Deputados, que o trabalho que as entidades pró-vida fazem lá, e são muitas, né, que passam por lá, poucas as que de fato focam ali num trabalho mais específico de acompanhamento das proposições que estão ali na Câmara, mas digo sempre para eles que é muito importante o trabalho que eles fazem junto aos parlamentares, seja na Câmara e no Senado. Mas, claro, de vital importância é o trabalho de uma entidade como a Associação Guadalupe, que está ali na ponta, né, que fala com essas mães desesperadas e que consegue salvar as vidas desses bebês e dessas mães. Porque quando se salva a vida de um bebê, de uma mãe que estaria ali naquela iminência de abortar, também a vida daquela mãe é salva, né? Seja de forma literal, porque muitas mulheres ali no momento do aborto perdem as suas vidas, mas muitas delas que depois de abortar aquela criança, de assassinar aquela criança, ainda que no seu desespero, e entendemos essa situação dessas mães, e por isso a obra Guadalupe acolhe também as mães, não só salva os bebês, mas acolhe as mães, porque sabe do desespero que aquela mulher se encontra naquele momento. Mas muitas delas, depois de abortarem, elas passam a viver como mortas-vivas, né, carregando o peso da culpa para o resto da vida, das feridas incuráveis que ficam na alma e no coração. Então, o meu aplauso, o meu carinho e o meu apoio total à Associação Guadalupe, como a Mariângela já sabe, né, e a todas as entidades que trabalham de forma direta na acolhida e salvando essas crianças de serem assassinadas, jogadas em latas de lixo, em sacos de lixo, em rios e matos por esse Brasil afora, infelizmente, como ainda tem acontecido no nosso país, e não muito longe. Aqui em São José dos Campos, há pouco tempo, nós tivemos situações doloridas como essa, né? E fiz questão também de mencionar essas situações lá na Câmara, que tanto destroem o nosso coração quando a gente tem notícias como essa. Então, parabéns à Associação Guadalupe, à Casa Mãe e a todas as entidades aqui da Diocese também que trabalham nesse sentido. Quero parabenizar a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, aqui da Câmara, por essa coragem de, nessa legislatura, terem iniciado esse trabalho. Quem dera se todas as câmaras municipais, as assembleias legislativas de todos os estados do nosso país e o Distrito Federal tivessem as suas comissões, as suas frentes parlamentares de defesa da vida e da família, no momento em que, de fato, a família e a vida estão sendo tão atacadas, como bem disse a nossa expositora, têm sido tão atacadas na esfera federal, estadual e municipal, né? Não só pelos poderes políticos, mas pela mídia e por artistas e por tantas forças nefastas do nosso país que querem destruir a vida e a família. E, por isso, parabéns a essa frente parlamentar e também sabem que podem contar com o meu total apoio, né? Eu quero fazer um registro aqui, e acho que é muito justo que eu o faça, apesar desse meu querido amigo, hoje posso dizer assim, um querido amigo, Eduardo Cury, deputado Eduardo Cury, não estar aqui. Quero testemunhar aqui do apoio total e do alinhamento que temos na Câmara dos Deputados nessas temáticas que tratam da vida e da família, né? O deputado Eduardo Cury, claro, ele é de uma outra linha ideológica, de atuação política que a minha, né? Um parlamentar e um político já com o histórico que vocês que são aqui de São José dos Campos conhecem até mais do que eu, porque eu moro aqui apenas há 10 anos, mas não posso deixar de registrar realmente esse alinhamento que temos na Câmara dos Deputados. O Cury, em todas as votações que tratam dessas temáticas, e que seja em comissão, quando estamos juntos em alguma comissão, ou no plenário da Câmara, o deputado Eduardo Cury sempre me procurou, perguntando qual é o alinhamento, qual é o voto naquela situação, para que realmente a vida seja preservada, para que a família seja preservada naquela votação específica. Então, registro aqui, né, com muito carinho e pela amizade que tem pelo deputado Eduardo Cury, sei que não está aqui por algum motivo muito importante, mas registro aqui o alinhamento que ele tem conosco nessa luta em defesa da vida e da família também, lá em Brasília, independente de partido, né? Isso realmente precisa ser uma luta e uma defesa apartidária, né? Porque a vida e a família ela não se encaixa em cor ideológica partidária, né? Eu quero começar dizendo, a partir da proposta desse seminário,
mostrando 4 situações muito concretas que aconteceram e estão acontecendo na Câmara e que tratam dessas temáticas. Primeiro, o Estatuto da Família. O Estatuto da Família que nós votamos em 2015, e o Estatuto da Família, ele tem por pretensão exatamente dar a proteção constitucional que a família merece, o artigo 226 da Constituição Federal, que ali está claro, né? O desejo do Constituinte, em 88, foi exatamente deixar claro o que é família e como ela deve ser cuidada pelo Estado. Então, família é constituída por homem e mulher, diz o artigo 226, assim como nós ouvimos aqui, né? O Constituinte e a Constituição tem muito claro. Infelizmente, eu fico muitas vezes assustado na Câmara dos Deputados e de ver como a ciência tem que gastar tempo para explicar para pessoas que, infelizmente, não querem entender o que é óbvio. O que é óbvio, né? Mas a ciência tem que gastar tempo, dinheiro, pesquisa, para confirmar tudo aquilo que já está confirmado, mas que esses ideólogos, muitas vezes, tão dados à inteligência, né? Mas que muitas vezes são mais ignorantes do que tudo nesse mundo, que a ciência tem que parar o mundo, fazer o mundo parar de girar para explicar o óbvio para essas pessoas. Então, o Estatuto da Família, segundo aquilo que os constituintes já em 88 tinham muito claro, é formada por homem e mulher, e continua o artigo 226 dizendo que ela merece, que tem que ser dedicada à instituição família um cuidado especial por parte do Estado. Um cuidado especial. Políticas públicas que cuidem da família, que amparem a família, que dê à família a possibilidade da família ser família, que dê a possibilidade para uma mãe, por exemplo, como foi dito aqui pela nossa expositora, de fazer a opção de trabalhar meio período para poder estar mais com seus filhos, de dar a possibilidade, até mesmo, como nós vemos em países muito desenvolvidos, a possibilidade até do pai fazer essa opção de trabalhar meio período para poder mais, naquele momento especial da família, ele está mais atento às demandas dos seus filhos, e enfim. Né? É para isso que a Constituição aponta, para esses cuidados especiais do Estado para com a instituição família. E aqui já é importante nós entendermos um outro processo que está acontecendo lá no Congresso Nacional, e aí vem de forma totalmente antagônica, inclusive de uma casa que não é a Câmara dos Deputados, que é o Senado Federal, um projeto do Estatuto das Famílias, que inclusive é de uma senadora, que propõe esse novo formato, novos arranjos familiares. Né? E nós combatemos muito também essa ideologia, porque é uma ideologia, porque está muito claro que família, enquanto instituição, né? Não somente para nós que fazemos uma defesa moral da família, né? Uma defesa religiosa da família, mas a defesa constitucional da família e biológica da família. Eu disse uma vez, lá na época da votação do Estatuto da Família, quando estávamos numa audiência pública, estava ali o pastor Silas Malafaia, estava ali um militante LGBT chamado Tony Reis, e uma fala minha que repercutiu muito, que eu dizia que a família começa com um pênis e uma vagina. A família não começa com 2 pênis ou com 2 vaginas. Isso é biológico, a família ela começa assim. Inclusive, aí sim, para nós que defendemos moralmente a família, nós sabemos que um casamento é nulo se não há conjunção carnal. Porque o que consuma a família, o matrimônio, é a conjunção carnal dos cônjuges. E a partir dali, então, a família começa. E aí, então, há o planejamento familiar, a igreja ensina uma série de formas e tudo mais, aí se desenrola em outras situações. Então, esse estatuto vem trazer aquilo que é uma onda ideológica, assim também como já foi dito aqui, que família já não é mais homem e mulher, ou seja, eles estão mudando ideologicamente a Constituição Federal. Porque se eles querem transformar isso, de fato, eles têm que mudar a Constituição Federal, porque ali está muito claro e assentado o que é a instituição família. E aí já não é a igreja defendendo, é a Constituição. É a instituição família que é defendida ali na Constituição Federal. E esse projeto, então, vem como uma avalanche tentando mudar toda essa realidade. Nós estamos trabalhando desde de 2015, que quando foi apresentado o Estatuto da Família e votado na Comissão Especial, já começou esse movimento das esquerdas brasileiras para poder, então, trazer à tona esses novos arranjos que nós respeitamos. A igreja sempre respeitou. O padre João está aqui, se eu falar besteira, por favor, me corrija já, padre. A igreja sempre respeitou esses novos arranjos familiares, né? Desde que um casal, por exemplo, se separa
ou morre um dos cônjuges, ou os dois cônjuges, e aquela criança ela é acolhida numa outra família, num outro lar. Eu, por exemplo, fui criado com os meus avós. E como é que eu vou dizer que eu não tive família? Claro que foi uma família. Agora, a base para se constituir uma família é o homem e a mulher. Inclusive, aquela esposa que ficou viúva, ou o esposo que ficou viúvo, né? Ali, claro, é um outro arranjo familiar, né, social, dentro da realidade social, um outro arranjo familiar, mas que não trata ali daquilo que é a base, a instituição família. Nós respeitamos, seja dentro do contexto religioso, seja eu dentro do contexto como legislador, eu respeito todos esses novos arranjos, como eles gostam de dizer. Só que a gente não está tratando disso na Constituição, ali se trata da instituição família. Então, esse é o primeiro ponto que desde 2015 nós estamos trabalhando muito forte para que seja aprovado. Foi aprovado na comissão especial. Ali nós tivemos um embate muito pesado nessa comissão. Conseguimos aprovar e esse projeto, essa comissão era conclusiva, ou seja, dali ia direto para o Senado, no Senado se votaria e aí então iria para a sanção ou veto presidencial, não é? Mas a deputada Érica Cocai, do PT, ela fez um requerimento, apoiado pelo PSOL, para que o Estatuto da Família, então, não fosse direto para o Senado e, então, passasse pelo plenário da Câmara. Nós tivemos com o deputado Rodrigo Maia, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Católica, fomos juntos, Frente Parlamentar Católica, Vida, Defesa da Vida e da Família e Evangélica, fomos até o deputado Rodrigo Maia, presidente da Casa, pedindo para que ele pautasse esse mês o Estatuto da Família, que estamos no mês da família, né? O dia 15 de maio foi o Dia Internacional da Família. Pedindo para que ele pautasse, já tínhamos ali conseguido no plenário da Câmara uma maioria para derrubarmos esse requerimento, mas, infelizmente, o deputado Rodrigo Maia, que se diz católico, se diz defensor da família, tem relutado bastante. Assumiu conosco o compromisso, mas ainda não pautou esse projeto lá no plenário da Câmara. Esse, para nós, seria o principal, porque, de fato, ele trata da família dentro de um estatuto, né, que juntam, ali é juntado várias leis, várias políticas públicas, várias situações, então são trazidas e se faz um estatuto, como tem o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, do Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência, seria o Estatuto da Família. Então, é por esse projeto que a gente mais trabalha para que seja aprovado. Depois passamos, em 2015, também pela PEC da redução da maioridade penal, né, que aqui tem discussões ideológicas nesse sentido, inclusive dentro da própria igreja, mas o importante é que toca na questão da família também, né, porque são adolescentes, crianças e adolescentes e jovens que são jogados muitas vezes para a marginalidade, porque a Constituição não está funcionando para essas famílias. Porque numa família estruturada, dificilmente uma situação como essa de criminalidade acontece, a não ser que, como também foi dito pela nossa expositora, o esposo e a esposa, o pai e a mãe não estejam presentes também por problemas de políticas públicas que faz muitas vezes com que aqueles pais sejam expurgados de dentro dos seus lares para viver situações sociais específicas. Então, também passamos por essa realidade e estamos agora num ponto muito importante que é a PEC 181, que é a PEC da vida. Vocês que acompanham esse movimento, vocês estão muito a par disso. Eu sou vice-presidente nessa comissão, tenho feito, juntamente com essas frentes que eu já falei, um trabalho muito pesado para que a gente consiga votar os últimos destaques que faltam ao texto principal, que já foi aprovado na comissão. Infelizmente, o presidente da comissão, que é católico, tem relutado em colocar para votar isso, né? Pasmem, mas é uma realidade. Nós estamos insistindo com ele para que ele faça a reunião deliberativa para que a gente vote. São destaques do PT, do PSOL, do PDT, para desconfigurar o texto da PEC. Né? Lembrando que a gente está com intervenção federal no Rio, então não pode votar o texto de PEC no plenário da Câmara, mas pode ser votado em comissão. Então, o que a gente queria? Votar esses últimos destaques, encerrar a votação da PEC na comissão para não perder todo o trabalho, que se finalizar a legislatura agora, final de janeiro, e não votar a comissão, todo o trabalho que nós fizemos com a PEC 181 vai cair por terra, vai ser jogado na lata do lixo, vai ter que começar do zero, tudo de novo. E é o que os partidos de esquerda estão tentando fazer. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando para tentar votar o mais rápido possível. Você sabe que a PEC 181, ela trata do artigo da Constituição que fala da inviolabilidade do direito à vida, né? E ali nós acrescentamos desde a concepção, que também vai de encontro ao Estatuto do Nascituro, né? Que esse é um pouco mais também
mais moroso para avançar ali, porque daí toca de forma ainda mais concreta, como o Estatuto da Família. O Estatuto do Nascitura, então, ele é mais abrangente, e aí é mais difícil para conseguir o consenso para a votação. Mas a PEC 181, inicialmente, ela trata da licença maternidade para mães de bebês prematuros. Nós conseguimos, então, fazer com que essa licença maternidade seja enquanto aquela mãe precise, não mais 6 meses ou o dobro, seja o que for, porque tem mãe que precisa de mais tempo, dependendo do direcionamento médico para aquela criança. Então, a PEC trata, primeiramente, disso, dessa licença maternidade estendida enquanto a mãe precisar, e nós acrescentamos, então, ali esse acréscimo, né, no artigo da Constituição, desde a concepção. Claro que isso gerou uma resistência muito grande, mas está ali, como diz no popular, está nos finalmentes, né, somente esses destaques para a gente encerrar essa discussão. E, por último, o Escola Sem Partido, né, denominado Escola Sem Partido, mas é um projeto que trata uma comissão especial, que trata de... Todas essas aqui que eu estou falando são comissões especiais, que é quando passam de 3 projetos, aí então se cria uma comissão especial. E, por último, agora, que também trata da realidade da família, né, e especialmente da doutrinação sexual dentro das escolas, que é a questão do projeto Escola Sem Partido, que, volto a dizer, ele, na verdade, trata de um tema muito mais amplo do que simplesmente a doutrinação político-partidária e ideológica dentro das escolas. E, ao final de quase 2 anos de trabalho, eu sou o relator nessa comissão especial, 22 audiências públicas, ouvimos muita gente contrária, a favor, pais, alunos, professores, Ministério Público, enfim, todas as esferas envolvidas, e chegamos à conclusão, e eu como relator especialmente, que há um problema seríssimo na educação brasileira, né, que vem desde a redemocratização, em que a esquerda tomou conta da academia, das universidades, e dali, então, começaram a formar, né, professores, e que isso tomou conta até ali o chão de escola. E isso acabou fazendo com que a educação brasileira ela fosse profundamente contaminada com a mentalidade de esquerda marxista. E isso tem feito com que as nossas crianças recebam toda essa influência que a nossa expositora acabou colocando aqui para nós. Essa influência de uma ideologia que é fumaça, que não tem embasamento científico nenhum e que deseja desconstruir a heteronormatividade das nossas crianças e da sociedade, claro, de uma forma geral. Fazendo lá dentro da escola, naquela sala de aula onde o pai e a mãe não têm acesso, não sabem o que está acontecendo, ali doutrinando as nossas crianças desde a sua tenra idade, cada vez mais, preste atenção nisso, o Estado está tentando baixar cada vez mais a idade das crianças na escola, fazendo com que essa criança fique lá, não só baixando a idade, mas fique mais tempo. E eu já me posicionei várias vezes na Câmara, inclusive fui vaiado num seminário que teve na Câmara, dizendo que eu era contra a escola integral, mas sim favorável ao ensino integral, aí sim, mas contra a escola integral, porque essa criança vai ficar com o pai e com a mãe como? Já não consegue ficar. Você põe a criança o dia inteiro na escola, fica ali à mercê de bons professores, claro, mas também de doutrinadores como esse que a gente tem dito. Fora o material que é preparado e levado para as escolas. Então, esse projeto trata disso. Quando você escutar alguém dizendo, seja dentro da igreja, que inclusive existem bispos e padres que ainda não têm conhecimento disso, eu tenho feito um trabalho intenso com a CNBB, com o Padre Paulo lá em Brasília, explicando de fato o que é isso. Tem muitos bispos, padres, quem sabe o seu próprio pároco, você pode ter ouvido já falar alguma coisa da parte dele, de que essa lei vai criar uma mordaça para os professores, que essa lei ela vai fazer com que o aluno não tenha liberdade na escola. Isso é uma mentira demoníaca e que nós não podemos permitir que entre dentro das nossas igrejas, porque isso é uma mentira. Isso é o contrário. Visa trazer a pluralidade que foi tirada da escola, que também é um direito constitucional do aluno, que fala da pluralidade das ideias. E dá ao professor o direito de ensinar, limitando-se ao direito de aprender do aluno. E a tal liberdade de cátedra, tão aventada nas nossas comissões lá, que também nós deixamos muito claro nesse relatório, que ela tem o limite constitucional do artigo 37 da Constituição, que fala da impessoalidade do servidor público. E aqui esse problema principalmente é dentro das escolas públicas. O servidor público, quem é servidor público aqui, está encaixado nesse artigo 37, assim como eu. Nós temos que ter a questão da impessoalidade, da eficiência, não é? E agora, o professor, na liberdade de cátedra, ele tem total liberdade para ensinar aquilo que foi pré-determinado nos currículos escolares.
Agora, a liberdade de expressão não lhe cabe dentro da sala de aula, porque senão ele vai estar ferindo o direito do aluno de aprender. Porque se ele começa a colocar a sua opinião pessoal e não mostrar ao aluno a pluralidade de possibilidades daquele tema, ele cerceia o aluno do seu direito constitucional de aprender. Então, é disso que trata esse projeto. O que nós detectamos ali é um problema muito sério de doutrinação político-partidária ideológica e de doutrinação sexual nas escolas, que aí a gente toca diretamente na ideologia de gênero, que o Papa Francisco já deixou muito claro que a igreja tem que combater a ideologia de gênero. O Papa tem falado muito sobre isso, e nós não podemos nos abster de tratar desse tema. De comissões especiais, entre tantas outras que aconteceram, foram essas que eu acho que têm mais pertinência para trazer, e elas tratam de uma forma mais generalizada. O que eu quero mostrar agora, aí sim, da questão da atuação parlamentar, de 2015, quando nós iniciamos a legislatura, da qual eu faço parte, a 55ª legislatura, de lá até agora, 2018, eu apresentei essa gama de projetos que tratam da realidade da vida e da família, da defesa da vida e da defesa da família. Aqui não estão todos os projetos que eu apresentei, não, aqui só da temática que trata da defesa da vida e da defesa da família. Em 2015, começamos com 2 projetos, é o início do mandato, eu nunca tinha sido político, nunca tinha feito experiência legislativa. Então, nesse primeiro ano, é onde aconteceu essas comissões que eu disse, então foi muito pesado, foi o início de toda aquela brigaiada do presidente Eduardo Cunha, com a Dilma e tudo aquilo, foi um ano muito, mas muito difícil na Câmara dos Deputados, e nós tivemos essas comissões que tomaram muito o nosso tempo também lá. E aí, no ano de 2016, então, já mais dentro de todo o contexto legislativo, as defesas que nós tínhamos que fazer, os embates que nós tínhamos que fazer, só na questão da defesa da vida e da família estão todos esses projetos elencados, desde o primeiro, PL 4805, até o último, PL 6334. Isso de projetos de lei, né? Entre eles, por exemplo, eu fiz questão de destacar só alguns, que realmente são muitos ali, mas alguns que já estão, inclusive com parecer aprovado em comissões. O projeto 4641, que é de 2016, que trata da questão da defesa da vida, ele trata de medidas de proteção e amparo às gestantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Esse projeto ele faz com que o Estado olhe para essa mulher, que está naquela situação de vulnerabilidade socioeconômica, grávida, está pensando em cometer um aborto, que o Estado olhe para ela e dê possibilidade para aquela mulher ter a criança, como o Estado é obrigado a dar a possibilidade para aquela que não quer ter. Se o Estado é obrigado a estruturar um hospital para que aquela mulher faça aborto, né, isso infelizmente está na lei do nosso país, né, naquelas 3 situações em que as mulheres elas não sofrem a penalização, não quer dizer que o aborto ali é permitido, aqueles 3 casos, aliás, 2 casos que foram legislados e um que foi contrabandeado pelo STF, que é a questão dos anencéfalos, né? Mas na questão do estupro e na questão do risco de vida da mãe, aí sim, isso está na legislação, no Código Penal, e no caso dos anencéfalos. Então, o Estado é obrigado a dar àquela mulher que quer fazer o aborto, no caso da anencefalia, por exemplo, a estrutura hospitalar para que ela cometa o aborto. E por que não dar àquela mulher que está na mesma situação de vulnerabilidade socioeconômica? Por que o Estado não dá, então, também àquela mulher a mesma possibilidade para que ela não cometa aquele aborto? Então, esse projeto trata exatamente dessa temática. Claro, mais aprofundado, eu sou obrigado a falar de forma mais superficial. O outro projeto, esse projeto já está com parecer pela aprovação na Comissão da Mulher, né, e já está para ser votado. O outro projeto, 5691, de 2016, também trata da questão de defesa da vida, ele fala o seguinte, trata da disposição de alimentos, de doação de alimentos e de remédios. Ele já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, que é um outro problema também que a gente falava aqui da questão das famílias, né? E muita gente, no Brasil ainda tem gente que morre de fome, não sei se você sabe disso, mas tem gente que morre de fome no nosso país ainda em pleno século XXI. E tem gente que morre por falta de remédio no nosso país, um país desse tamanho, com o potencial de riqueza tem esse país, tem gente que morre no nosso país por falta de remédio. Então, esse projeto trata, eu coloco dentro do escopo da defesa da vida, porque é, de fato, vital, né? E nós temos que também trabalhar, e algo muito importante que eu digo, quando eu digo que sou defensor da vida, eu digo sempre que eu sou defensor da vida desde o início até o seu declínio natural, porque já fiz críticas duras a movimentos pró-vida, que vão muitas vezes lá na Câmara fazer um barulhão danado, que querem defender o nascituro, mas não estão nem aí com a mãe, nem depois que aquela criança nasce, que se dane o resto.
Eu quero salvar a criança. Ok, isso nós estamos de acordo, precisamos salvar aquela criança. Mas como é que ela vai viver? E principalmente são grupos católicos, que aí fica mais incoerente ainda, porque o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida plena. E a vida plena passa pela qualidade de vida que as políticas públicas precisam gerar, porque nós somos um país que paga impostos pesadíssimos. Então nós temos que ter esse cuidado como defensores da vida. Então o SPL trata disso, e o PL 5789 de 2016, ele nasceu de um seminário que nós fizemos na Câmara, onde veio a Rebeca dos Estados Unidos, não sei se vocês se lembram desse seminário que nós tivemos, e a Rebeca me trouxe essa proposta, porque é uma lei que já existe nos Estados Unidos, e ela me trouxe como proposta para nós apresentarmos aqui no Brasil. Eu apresentei, já está a comparecer pela aprovação na Comissão de Comissão de Seguridade Social e Família, que trata da perda do poder familiar de pai e de criança gerado em decorrência de estupro, que muitas vezes acontece dentro da própria família, ou um parente próximo, ou até mesmo alguém alheio àquela realidade mais próxima daquela mulher, e que depois aquele estuprador entra na justiça querendo direito sobre aquela criança. Parece que é um absurdo, mas acontece. Então esse projeto trata dessa temática. E por último, não são só esses, mas eu destaquei esses, que já estão com parecer pela aprovação, outros já foram aprovados em outras comissões, o 6129 de 2016, que é um fundo de enfrentamento à violência contra a mulher. Foi criado um projeto de lei da deputada Flávia Moraes, que eu estou lutando contra esse projeto desde 2015 na Comissão de Seguridade Social e Família, eu sou titular dessa comissão, e era um projeto que criava um fundo aleatório, né? Vinha do nada e ia para uma coisa muito específica: políticas de abortamento no nosso país. Podia receber de entidades internacionais, de governos, de várias formas de recebimentos de doações, porém não instituía nesse fundo, né, nesse projeto, transparência, ou seja, ninguém tinha que prestar conta de nada, e segundo, abria portas para a criação de abortórios nos hospitais. Então, em 2015, eu fiz um substitutivo, que é um texto, né, substitutivo a esse texto da deputada Flávia Moraes na comissão. Consegui, veja, de 2015, semana passada, eu consegui que o relator da comissão, então, aceitasse esse substitutivo. 3 anos lutando com esse projeto. E ele acolheu, graças a Deus, na semana passada, o substitutivo na íntegra. Então, nós conseguimos neutralizar esse projeto abortista. E, paralelo a ele, eu apresentei esse projeto, que daí, de fato, busca fundos no Fundo Nacional de Segurança Pública, um fundo totalmente supervisionado, que já existe e é para isso, aonde vai poder, por exemplo, construir delegacia da mulher. Porque, de fato, as mulheres sofrem violência no nosso país. E nós temos que combater isso. É um problema que tem que ser enfrentado. Isso é defesa da vida. Então, eu defendo o nascituro, mas eu preciso defender a mulher, que apanha, que muitas vezes é morta dentro da própria casa. Então, nós temos que enfrentar esse problema. Como? Com políticas públicas concretas, mas que não abram espaço para ideologias feministas para propagar a criação de abortórios no nosso país. Então, esse projeto 6129 já está aprovado na Comissão da Mulher e consegui uma urgência no plenário, que é onde todos os líderes dos partidos assinam um documento dando aquele projeto urgência para ser votado no plenário da Câmara. Ele já está com urgência e, se Deus assim permitir, logo vai ser votado. Nós vamos, então, ter esse projeto aprovado para combater a violência contra a mulher, porém sem pano de fundo ideológico, mas, de fato, política pública para atender essa demanda tão importante no nosso país. Então, está aí 2017, claro, esses projetos, diminuímos ali a quantidade de projetos, porque daí a gente começa a acompanhar todos esses que estão aqui. É como um filho, né? Você não põe o filho no mundo e larga. Você tem que começar a acompanhar a comissão, se já tem relator, se o relator está com parecer favorável ou não. Tal. Então, a gente está nesse processo, né? E esse trabalho, ele é feito de forma individual, claro, como legislador, como parlamentar que eu sou, legitimamente eleito, mas a gente faz isso também com a Frente Parlamentar Católica, como eu disse, da qual eu sou vice-presidente, em unidade nessas duas temáticas, especificamente com a Frente Parlamentar Evangélica e a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, que hoje é presidida por um deputado católico do Paraná, o deputado Diego Garcia. Não é? Nós trabalhamos juntos na defesa da vida e da família na Câmara dos Deputados. Nós nos unimos 100%, católicos, evangélicos e espíritas.
Os 3 segmentos trabalham unidos na Câmara, especialmente na questão da defesa da vida. E a defesa da família, especialmente católicos e evangélicos, temos nos alinhado 100%. Nos outros temas, claro, aí a divergência ela é parcial e muitas vezes total. Mas na questão da defesa da vida e da família, as 2 frentes trabalham de forma muito efetiva e muito, mas muito alinhados mesmo com a CNBB. O Padre Paulo, que é nosso amigo, irmão aqui de São José dos Campos, quando ele foi lá para Brasília, a convite da CNBB para fazer a parte de relação institucional com o Parlamento brasileiro, que até então era feita por uma comissão chamada Comissão de Justiça e Paz, que infelizmente fazia uma relação muito mais político-partidária do que institucional, e digo isso aqui porque disse isso para os bispos, nossos bispos na CNBB. Isso foi motivo de muitas conversas, não críticas autoritárias, como a gente infelizmente tem visto nas redes sociais, católicos que são mais católicos que outros católicos, até mais que o Papa, mas como parlamentar católico, com toda a abertura que eu tenho na CNBB com os nossos bispos, eu levava até eles as ações que a Justiça e Paz acabava fazendo dentro da Câmara e que gerava problema para os nossos próprios bispos, porque ficava-se a impressão de que os nossos bispos estavam com alinhamentos partidários dentro da Câmara dos Deputados, quando, na verdade, era um alinhamento muito mais dos membros, de alguns poucos membros da Comissão de Justiça e Paz. Com a ida do Padre Paulo, esse problema começou a ser minimizado e hoje ele já está praticamente sanado. Hoje a CNBB tem uma relação institucional com a Câmara dos Deputados muito sadia. E nessas temáticas nós estamos sempre levando até os nossos bispos, apresentando as demandas, os problemas que temos lá, e temos sido muito bem acolhidos, graças a Deus. Esse trabalho é um pouquinho como enxugar gelo. Ele não vai acabar nunca. Porque, na verdade, esses ideólogos do gênero, essas ideólogas feministas marxistas, eles e elas, eles não se cansam, eles não dormem. É um pouquinho parecido com Satanás. Enquanto a gente dorme, o diabo continua trabalhando. Com esses ideólogos, é um pouquinho parecido. Enquanto a gente dorme, descansa, achando que a gente conseguiu uma vitória na Câmara, eles estão trabalhando sem parar, pensando de novo como derrotar a gente numa outra situação ali que você nem imagina, de repente abre um flanco ali e eles estão entrando. É um trabalho incansável e ininterrupto. Nós não podemos parar. Eu tenho feito a minha parte como parlamentar católico, volto a dizer, legitimamente eleito 100% dentro do nosso nicho católico, e essas são as minhas bandeiras principais. Agora, lembrando que, para mim, defesa da vida, aliás, para mim não, o Papa Francisco já disse isso há pouco tempo atrás, defender a vida é defender a vida plena, é dar a qualidade de vida àqueles filhos e filhas de Deus, aquela qualidade de vida prometida e desejada por Jesus, desde o seu início até o seu declínio natural. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar a presença da senhora Flávia Camargo, suplente de deputada estadual, e do senhor Luiz Mota, ex-vereador desta Casa de Leis. Sejam bem-vindos mais uma vez. Convidamos para se pronunciar o padre Djalma, representando na oportunidade o bispo diocesano Dom César. Primeiramente, saúdo os membros aqui da mesa, deputado Flavinho, que conhecemos de longa data, no ambiente eclesial, e agora ele exercendo lá o seu sacerdócio no contexto da Câmara dos Deputados, uma árdua missão. Também o nobre vereador Juvenil, parabenizando também pela iniciativa dessa comissão, também os outros membros dessa comissão. Saúdo também todos os membros aqui do plenário, que são agentes promotores da vida, portanto, uma missão sagrada. Nós congratulamos como igreja particular com essa iniciativa. Por isso, Dom César pediu que eu aqui viesse para representá-lo, porque a igreja tem convicção da sacralidade da vida, desde a gestação até a sua morte natural. Por isso,
é realmente uma causa que a Igreja compreende como sagrada. E o tema da família e da vida estão profundamente relacionados. Há pouco eu parabenizo a conferencista pela sua profunda exposição sobre a família, destacando as diferenças homem e mulher, que é algo muito óbvio do ponto de vista da ciência. E o deputado Flavinho dizia há pouco que a ciência tem que fazer um esforço e parece algo interminável. Na verdade, o que está em jogo não é a questão do fundamento científico. Ele é muito óbvio. É que, na verdade, se quer legislar conforme os próprios parâmetros morais. Numa sociedade pautada pelo relativismo moral, que o Papa Bento XVI denunciou como uma verdadeira ditadura, há uma verdadeira tendência marxista de se impor as próprias convicções, independente daquilo que a ciência deixa de forma muito profunda claras evidências. A nossa conferencista destacava também a importância da presença da mãe com os filhos, no lar. Os santos, muitas vezes, têm uma visão antropológica tão profunda. Santa Teresa de Calcutá, já há tempo, nas suas idas e vindas pelo mundo, em algumas conferências que ela fez, ela falava da importância da presença da mãe junto aos filhos. Isso coincide com o ensino social da Igreja, e escutei com interesse o deputado Flavinho destacar que a nossa Constituição exatamente reza isso, e o Estado deve favorecer. A encíclica do Papa São João Paulo II, Labora Exercens, fala exatamente isso. O Estado cumpriria com o seu papel, considerando a importância da vocação da mãe no desenvolvimento da personalidade dos filhos, que inclusive subsidiasse para que as mães tivessem condições de estar um pouco mais, pelo menos, de tempo com os seus filhos. O preço tem sido alto. Não é nenhuma questão apenas estrutural, econômica, mas, como deixou claro a nossa conferencista, é uma questão de imposição cultural. Há um peso sobre a mulher que, de certa forma, a empurra para o mercado de trabalho, senão a própria cultura reinante vai discriminá-la. Isso é algo muito triste. A questão da vida, em profunda correlação com a temática da família, aliás, deixou claro o deputado quando expressou exatamente a dependência do homem e da mulher para a geração da vida. Portanto, se trata de algo científico. Quanto à questão da vida na realidade do feto, isso é algo muito óbvio. E cada vez mais que a ciência avança, mais isso fica provado, que a partir do encontro do óvulo com o espermatozoide já há vida. Mas, na verdade, não é, repito, a questão das evidências científicas que se leva em conta. Até se reclama a ciência para afirmar certas coisas, mas de uma forma muito falsa. Não há honestidade científica. Temos que constatar isso. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, diz que o ser humano é a única criatura que Deus quis por si mesmo. Há uma dignidade em toda a criação. O Papa Francisco destacou isso na sua recente encíclica da temática ecológica, Laudato Si. Mas, claro, a pessoa humana. O cardeal
da Arquidiocese de Milão, teólogo moralista, disse: o ser humano, por mais sensibilidade que se tenha, e que é muito justo que tenhamos em relação à causa ecológica, mas o ser humano vale mais que toda a criação. E a criação tem como fundamento também da sua dignidade ser palco da criação, palco da existência humana. A questão da vida, única criatura que Deus quis por si mesma. Por isso me alegro profundamente com essa presença expressiva aqui nesse seminário, parabenizando pela segunda versão dele. Eu soube por notícias o ano passado, tivemos aqui no ano passado a presença do padre Paulo Renato, do padre Ednei, e esse ano coube a mim representar de forma mais direta. Temos aí outros membros das pastorais, enfim, mas de uma forma oficial, coube a mim esse ano representar Dom César. Eu queria deixar 2 aspectos para que a temática da vida e da família não seja para os agentes apenas um slogan. Tive a oportunidade de colaborar no início da Casa de Acolhida aqui na nossa diocese, que no nosso Regional Sul 1, Estado de São Paulo, é uma referência de trabalho e promoção humana e apoio a estas pessoas, que, aliás, é uma questão ainda muito grave. Eu tive a oportunidade de participar do início dessa casa, quando o Padre Novo, como assessor da Pastoral da Saúde, e pude participar em São Paulo de um encontro de ONGs e iniciativas, associações, que trabalhava em favor desses irmãos. E me lembro de um bispo dizer que podia se tornar também essa questão dos portadores do soros positivo, portadores do vírus HIV, um slogan. Penso que também a questão da família e da vida pode tornar-se um slogan. E eu penso que aqui cada um deve examinar-se a si mesmo, para analisar a amplitude da sua causa, da consciência da sua causa. Eu coloco 2 aspectos, poderia colocar outros, mas coloco 2 pontos, 2 aspectos, inspirado na exortação apostólica recente do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, em que ele diz que essa opção deve ser acompanhada, da parte dos agentes, de uma coerência de vida em todos os âmbitos. Penso que aqui está o termômetro que vai demonstrar, e se isso não é perceptível do ponto de vista externo, socialmente falando, a consciência que é sacrário de Deus, como diz o concílio, por certo, poderá medir poderá ser uma medida nesse termômetro. Portanto, defendemos a vida e também temos uma coerência concernente a essa causa que nós defendemos. Ou seja, estamos numa sociedade profundamente marcada pela corrupção. Quando pensamos que tudo já veio à tona, ou ainda aparecem coisas maiores, parece que não tem fim. E surge uma indignação ética em toda a sociedade, como a gente pode verificar hoje. Então, cada um deve analisar. Por quê? Porque, de certa forma, a corrupção está enculturada. A corrupção está enculturada.
Cada um deve analisar profundamente. E aqui está a diferença de um agente promotor da vida com profunda autenticidade ou alguém que pode utilizar como um slogan. Outro aspecto que também destacou o deputado Flavinho é que, se a vida é sagrada, isso o Papa deixa claro na Gaudete et Exsultate, se a vida é sagrada, deve haver uma coerência entre a defesa da vida e também o compromisso por garantir qualidade de vida ao curso da existência humana. O Papa tem falado, inclusive, do idoso. Mas na Gaudete et Exsultate, ele fala, por exemplo, dos menores abandonados. E a nossa sociedade excludente vai produzindo uma massa sobrante. E aqueles que estão ainda em tenra idade, muitas vezes são jogados para fora da vida social, condenados às ruas. Nem sempre é possível fazer muitas coisas, dados os desafios que temos. E é claro que isso toca a sociedade como um todo. Mas devemos ser sensíveis à vida humana em todos os seus estágios, para que realmente haja uma conjugação com a nossa causa que defendemos, que é a vida daquele que é mais ainda indefeso, e que agredir esta vida atenta contra o Estado de Direito. E legislar uma autonomia da mãe ao ponto de suprimir a vida no seu ventre é uma incoerência jurídica do Estado de Direito. Obrigado. Agora, abriremos para as manifestações e para que possamos ouvir a todos. Peço que sejam sucintos. Por favor, digam o nome e qual segmento está representando. Primeiro, boa tarde a todos. Eu sou o Padre César, sou da Diocese de Campo Limpo, em São Paulo, e, sobretudo, estou aqui em nome do meu bispo, Dom Luiz Antônio Guedes, porque agradeço o convite ao presidente desta casa. O convite chegou ao nosso bispo diocesano. E ele falou: me represente lá, por favor, é um encontro importante. Aí aproveitamos que tem aqui a Associação Guadalupe, então aí aproveitamos e fizemos as duas coisas, né? Mas aproveito este espaço para, sucintamente, como foi pedido, falar uma palavra sobre a nossa Associação Guadalupe, né? Há muitos anos lá na nossa diocese, a gente é assessor diocesano da defesa da vida. Foi lá que conhecemos, já pelo menos mais de 10 anos, Maria Ângela Consoli, que é a fundadora da Associação Guadalupe. E lá, nós começamos a conversar sobre a importância, aquele trabalho que Maria Ângela fazia de algum modo em carreira solo, que ela pudesse fazer também de modo associado, com mais gente, transmitindo o que ela sabia e o que ela podia. Ela acolheu a ideia, achou interessante, e de um modo assim meio surpreendente, no dia 29 de junho de 2013, lá em São Caetano, numa reunião que tínhamos
né, sobre essas questões de defesa da vida. Lá ela disse que estava sendo fundada a Associação Guadalupe, né, e logo já falou que eu seria o diretor espiritual, né, tudo assim, né, meio toque de caixa, e começamos sem saber por onde, como que era a associação, mas depois foi feito o estatuto, depois a casa, que primeiro foi lá no Bosque, agora está no bairro de Santana, né? E, de fato, uma grande alegria poder ajudar, né? Hoje eu tenho o uso de ordens dado por Dom César, aqui na Diocese, para a Associação Guadalupe, né? E, de fato, gostaria só de dizer a todos que o trabalho da associação é um trabalho bastante precioso no sentido de que nós salvamos vidas diretamente, como o deputado Flavinho lembrou, né? Então, pelo menos ano passado foram mais de 230 vidas salvas de bebês, né? E juntos com as suas mães, porque salvar, como foi lembrado, salvar a vida de um bebê é salvar a vida da mãe também. Mas também dizendo que, além disso, a associação conta com trabalhos com as gestantes, né? Justamente as gestantes ali são recebidas e recebem todo tipo de apoio, né? Seja de qualquer tipo, né, profissional, seja fonoaudiologia, seja psicologia, seja jurídico, qualquer que seja o apoio, a gestante que chega lá nunca sai realmente sem ser atendida, sem ser recebida, né, e sem ser acompanhada pelo tempo que for necessário, mesmo depois quando deixa de ser gestante, mas ela ainda está lá, ela ainda vai lá e é bem recebida, é bem acolhida também. Mas um trabalho desse, concluo dizendo e pedindo, né, é um trabalho que acho muito precioso, primeiro para essa igreja particular de São José dos Campos, onde está centralizado quis a providência que fosse aqui a sede, até porque Maria Ângela está aqui, ela é tão ardorosa defensora da vida, mas também para outras dioceses que têm trabalhos similares e que partiram de um apoio, de uma inspiração da Associação Guadalupe. E como foi lembrado aqui, né, esperamos que outras tantas dioceses, outros tantos lugares brotem trabalhos em defesa da vida. Ainda que seja uma fundação católica, a Associação Guadalupe, ela é aberta a todos. Ninguém pergunta a religião para poder dar o apoio, a ajuda, né? Nisso daí nós ajudamos a todos. Mas nós também precisamos de ajuda. Primeiro, a ajuda daqueles que têm fé, de elevar as suas orações a Deus para que um trabalho desse continue. Depois, uma ajuda material mesmo, né? Ajuda do que se puder. Às vezes se ajuda com uma contribuição financeira, muitas vezes se ajuda com macacãozinhos, com, de verdade, roupinhas de bebês, porque nós fazemos vários enxovais na nossa associação, o que podem ajudar a arrecadar para esses enxovais também, para essas gestantes também. E também um apoio também que eu peço, além destes, o apoio de divulgação, né? Que possam de verdade divulgar. Nós temos a página no Facebook, a da Associação Guadalupe. Temos também eu queria até dizer que a nossa associação está na Avenida Princesa Isabel, eu não tinha decorado o número, né? 1235, no bairro de Santana. Aqueles que são de José, aqueles que são da região, por favor, que possam fazer como os que estão aqui já fizeram, né, de fazer uma visita lá, né? Lá serão muito bem acolhidos também, poderão até tomar cafezinho, né? Um suquinho, se não quiserem o café, mas serão todos muito bem acolhidos dentro da Casa da Associação, para conhecer esse trabalho bonito, para estar conosco, para, de fato, poder divulgar essa bela ideia, né, que tem que se tornar cada vez mais algo concreto, algo real, né? E nosso trabalho na Associação Guadalupe, eu faço questão de dizer que é um trabalho de salvar vidas, salvar bebês, mas um trabalho de continuar salvando os bebês. Nosso trabalho, de fato, ainda está incompleto da Associação Guadalupe, porque nós sonhamos, e digo aqui por Maria Ângela Consoli, que não pôde estar porque está em viagem, mas digo aqui em nome dela e com certeza sabendo que ela diria o mesmo. Nosso trabalho está incompleto porque nós ainda sonhamos um tipo de trabalho que nós acolhamos as crianças, ajudemos as famílias, de algum modo, a educar essas crianças, que essas crianças possam crescer num ambiente católico. Nós queremos fazer mais pelas mães, pelas famílias e pelas crianças. Mas, para isso, nós precisamos de mais ajuda, para que não aconteça, como o deputado Flavinho lembrou, de muitas vezes a gente ficar só defendendo a criança, o bebê, e sabendo que, se aquele bebê não é abortado no início, acaba sendo abortado durante a vida,
porque não há aquele apoio necessário. Claro que precisamos de políticas públicas, por isso estamos no encontro de legisladores em defesa da vida, mas todos nós podemos fazer a nossa parte, até para que o nosso trabalho na associação seja completo, de ajudar também a criança a se desenvolver, né? E se desenvolver na família, que, como disse João Paulo II, São João Paulo II, na centésimos anos, né? O documento dele, social e tão importante, família é o santuário da vida. A vida deve se desenvolver, em primeiro lugar, na família. Então, nosso trabalho é pela vida e pela família também. Então, agradeço a todos, agradeço às demais associações aqui presentes, que fazem um trabalho também, certamente, tão bonito, e que possam, né, reitero o convite, de passarem na nossa associação e lá serem acolhidos, e estamos juntos no trabalho da defesa da vida e da família. Era só esta palavra que eu queria dizer. Avenida Princesa Isabel, 1235, espero todos lá. Muito obrigado. Mais alguém? Gostaria de cumprimentar a mesa, uma boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Sérgio, eu sou agente da Pastoral Familiar da Diocese de São José dos Campos, estou aqui representando o vereador Lino Bispo, estou também, de certa forma, apesar de não estar delegado para isso, mas representando também a Associação Casa Mãe, já que sou vice-presidente dela. O trabalho que se faz, realmente, em termos de defesa da vida, por essas entidades, é muito importante, e tem, de fato, o presidente Juvenil citou os números da Casa Mãe, né, mais de 9 mil pessoas já atendidas nesses 10 anos, mulheres que, graças ao atendimento, graças à acolhida, sem julgamento que lhes é dado, mudam de ideia e desistem do aborto, e aí, sim, salva-se 2 vidas, como já foi dito. O trabalho da Pastoral Familiar, que, sempre que possível, está amparando as famílias, instruindo as famílias, trazendo a doutrina católica a respeito da vida, do matrimônio, né? E lembrando, né, o deputado Flavinho citou do projeto Escola Sem Partido. O meu vereador quem apresentou aqui nessa Câmara e está em fase de estudos ainda, já veio, foi retirado de votação, mas em breve, se Deus quiser, oportunamente, retorna para a votação aqui também. E também em São José dos Campos, se Deus quiser, nós vamos ter o projeto aprovado, né, se transformando em lei, que nós não tenhamos mais doutrinações nem políticas e nem sexuais nas nossas escolas. Essa é uma proposta que a gente tem e é isso que eu gostaria de dizer. Agradecer a todos pela atenção e agradecer pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Não havendo mais interessados a se manifestar, passamos a palavra ao presidente da mesa para as considerações finais. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, porque me deu essa oportunidade de, mais uma vez, poder trabalhar esse seminário. No primeiro momento, o ano passado, deputado, padre, nós tivemos algumas iniciativas a partir desse encontro, que foram novas frentes parlamentares em diversas cidades. Cito aqui exemplo de Sorocaba e Osasco. Também tivemos aqui, por conta do plenário, apoio numa moção, onde essa moção apoiava o PL 478 de 2007, que institui o Estatuto do Nascituro no país, não é? E eu tenho certeza que agora, com esse novo momento, esse novo passo dessa Comissão Parlamentar de Defesa da Vida e da Família, com a presença de vocês aqui, novas iniciativas se darão em favor da vida e da família. Eu quero agradecer demais a Cíntia, que é da Rede Provida, pelo seu apoio, pelo seu desprendimento, por estar aqui conosco e nos ensinar um pouquinho de vida e família, do papel do homem e da mulher na família. Também ao deputado Flavinho, que se dispôs a estar conosco, fez questão na sua agenda. Que Deus abençoe demais o seu mandato, que possa cada vez mais, cada dia mais, frutificar aquilo que você faz e prega enquanto homem de fé, homem da igreja. Que Deus abençoe muito. Padre, leve ao nosso bispo o nosso carinho, o nosso respeito, e que esteja sempre
à vontade em nos procurar nessa casa. Essa casa, com certeza, estará acolhendo o senhor com muito carinho, com muita alegria. A todos os funcionários dessa casa, vocês podem observar, no painel colocado aqui, eu não tive participação nenhuma disso, né? Então, foram todos os funcionários que se dispuseram a fazer isso, junto comigo, investiu nessa proposta desse evento. Então, a todos os colaboradores, quero aqui de forma especial ao Anderson e ao Cabral, que trabalharam efetivamente por conta desse trabalho. A Associação Guadalupe, mande um abraço à Mariângela, por gentileza. Não é? A Casa Mãe também mande um abraço aos coordenadores, a todos que fizeram desse evento um grande evento. Eu queria só finalizar fazendo um paralelo. Eu brincava com o padre lá dentro. Não vou brincar aqui não, viu, padre? Aqui vai ser séria a coisa agora. É assim, Flavinho falou de políticos e muitas das vezes citava a denominação religiosa desse político. Então, existe aqueles que são simpatizantes da causa e tem Jesus Cristo, que deu a vida pela causa. Essa é a diferença, né? E quando a gente não pode chegar, Deus chega. Nada mais vem tratar. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.